Queridos, hoje eu quero estudar e começar aqui uma série com vocês a respeito do livro de Filipenses. E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Filipenses no capítulo 1 e que você pudesse deixar ela aberta aí. Deixa ela aberta no capítulo 1. Paulo ele escreve a carta para a igreja de Filipe quando ele estava preso em Roma. Ele estava limitado fisicamente, sem saber se sairia vivo daquela situação, mas algo chama a atenção. Ele começa a falar a respeito de alegria. E isso vai confrontar o nosso coração e vai fazer a gente refletir a respeito de uma pergunta muito simples. Por que alguns perdem a alegria quando tudo dá errado, enquanto outros permanecem firmes, mesmo enfrentando dificuldades, prisões, como era o caso do apóstolo Paulo? Paulo ele vai nos ensinar que as circunstâncias que nós vivemos, elas são o primeiro grande ladrão da alegria do nosso coração. E isso acontece porque nós, às vezes, não sabemos interpretar as circunstâncias e nós interpretamos as circunstâncias ao nosso redor de forma errada. Por isso que eu gosto de dizer que o capítulo 1 aqui, de Filipenses, ele foi escrito até de um jeito que parece que é uma contracultura, é contra a leitura natural da nossa vida. Ele vai revelar que a alegria cristã não depende da ausência de problemas, mas da interpretação correta da realidade que estamos vivendo à luz do propósito do Senhor. A grande verdade é que o problema nunca foram as circunstâncias. O problema são, às vezes, as ilusões, as distorções que as circunstâncias que nós vivemos, elas acabam criando. Por isso que as circunstâncias elas vão roubar a nossa alegria quando elas são interpretadas à luz. As circunstâncias vão roubar a alegria do nosso coração quando nós não conseguimos interpretá-las direito. Peço que você abra aí a tua Bíblia e acompanhe a leitura, vai ser projetada Filipenses capítulo 1, no verso 3 a 6. Vai dizer assim: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. O versículo vai dizer: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E logo depois nós vamos ler mais alguns versículos. Queridos, esta carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e essa é uma daquelas cartas que nós vamos aprender que mesmo quando nós estamos enfrentando lutas, perdas, frustrações, diante de situações adversas, é possível encarar de frente as batalhas e encontrar propósito diante daquilo que está acontecendo conosco. Se nós cremos que a palavra de Deus ela é verdade, nós vamos confiar que o Senhor ele é poderoso para cumprir a vontade dele na nossa vida. E não só isso, mas ele vai cumprir as promessas que ele fez a nós, independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Por isso que Paulo ele começa nos ensinando nesta carta que a nossa vida ela não é apenas um ambiente onde nós vamos viver para lidar com os conflitos e as dificuldades que vão se levantar sobre as nossas vidas. E Paulo ele vai nos desafiar a olhar de forma mais profunda para a circunstância que está acontecendo ao nosso redor. Por isso que Paulo, ele sabia muito bem o que era enfrentar dificuldade. Ele sabia muito bem aquilo que a circunstância era capaz de fazer dentro do coração de uma pessoa. Pessoas que acabam vivendo momentos difíceis, que desafiam até os limites das emoções. E são aqueles momentos que parece que até a alma ela acaba por ficar abatido.
Ao escrever essa carta, ele expressava em suas palavras algo que ele estava sentindo na sua própria vida naquele momento. Ele não estava vivendo algo que era superficial, mas era um momento trágico. Ele não estava falando apenas de uma coisa filosófica, mas ele estava falando de um fato que era concreto, que estava acontecendo. E a grande verdade é que ele sabia muito bem o que era enfrentar dificuldades na sua vida. Queridos, Paulo ele havia perdido muita coisa, desde que ele havia tido um encontro com Cristo Jesus ali no caminho de Damasco. Forte perseguição que se levantou sobre a vida dele, sobre a vida dos cristãos que estavam ali também com ele, naquele contexto que eles viviam. E a perseguição era tão grande que eles chegaram quase que ao limite total de que uma pessoa seria capaz de enfrentar. Ele perdeu, ele foi testado até os limites. As batalhas que eram travadas, talvez na sua mente, o levou ao ápice emocional daquilo que uma pessoa era capaz de viver. Mas mesmo assim, isso não roubou a alegria do coração daquele servo de Deus. Querido, ele estava preso em Roma, seria julgado pelo imperador e ele não sabia se ele ia viver ou se ele ia morrer. O coração dele talvez esperasse pelo pior, mas diante disso, aquilo que ele estava vivendo fez com que ele pudesse encontrar forças para ser capaz de discernir que mesmo aquela circunstância que ele estava vivendo, existia algo maior, além daquilo que os olhos dele era capaz de enxergar. Existia um plano maravilhoso de Deus no meio daquilo que estava acontecendo. Queridos, ele vai nos ensinar que nem toda prisão é fracasso. Nem toda frustração significa que Deus deixou de agir ou nos abandonou. E nem sempre aquilo que à primeira vista parece derrota aos nossos olhos é o fim. Por isso que essa carta ela envolve assim, meio que uma contracultura daquilo que nós gostamos de viver, porque nós gostamos de viver tranquilidade. Muitas vezes, queridos, isso é apenas o instrumento, essa circunstância é um instrumento que Deus está usando ou deseja usar para que nós possamos dar testemunho da ação de um Deus poderoso na nossa vida, que é capaz de transformar outros. A grande realidade é que a vida cristã ela não se mede por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ela é medida por quem está conduzindo a nossa história. Quem é que tem conduzido a sua vida? Quem é que tem ido com você diante das batalhas? Queridos, isso acontece porque a nossa esperança de futuro, ela não pertence a este mundo. Nós não estamos aqui buscando simplesmente recompensas terrenas. Nós precisamos ter essa convicção no coração. Mas o maior tesouro para quem crê em Cristo é saber que tudo isso vai passar. Momentos bons e momentos ruins. Tudo que foi conquistado aqui ficará aqui. Irá permanecer neste lugar. Agora, quando nós investimos naquilo que é eterno, nós vamos experimentar aquilo que a traça e nem a ferrugem ela pode destruir. Queridos, ao caminhar por esse capítulo primeiro, nós vamos aprender algo muito importante. As circunstâncias, ela tem voz, mas não tem autoridade final sobre a nossa vida. Você já enfrentou batalhas difíceis na sua vida? Você já passou dificuldades daquelas que talvez você tenha perdido completamente o controle? Você já passou por momentos na sua vida em que a sensação que você teve era que você estava caminhando e navegando sozinho num deserto? Queridos, as circunstâncias, elas falam, elas pressionam, elas tentam construir algo que muitas vezes não é real e traz confusão dentro da nossa mente. E se nós não tivermos o discernimento dos altos céus, nós podemos interpretar o que está acontecendo somente da perspectiva humana, somente da perspectiva terrena. E se isso acontecer, isso irá nos levar ao medo, à sensação de fracasso, nos levará a desistir
e pode até nos fazer mergulhar na angústia e no desespero. E isso acontece em nossas vidas quando nós entregamos a circunstância diante da natureza humana. E quando nós buscamos resolver a situação apenas com as nossas próprias forças. E nesse momento, que às vezes vem a exaustão do corpo, a exaustão da alma e muitas vezes do espírito, o físico, o emocional e o espiritual. E é diante desse contexto, queridos, que eu queria convidar você nessa noite a identificar nas circunstâncias da vida os propósitos de Deus. O Deus que está atento àquilo que está acontecendo e que em nenhum momento ele perdeu o controle. E a primeira coisa que identificamos é que nem toda prisão é fracasso. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma por um único motivo. Ele havia pregado o evangelho que havia transformado a vida dele, e ele estava espalhando o evangelho para transformar a vida de outras pessoas, cumprindo algo que Deus havia dito através de Cristo Jesus para que ele fizesse. Para que pessoas pudessem ser alcançadas pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor. O verso 12 ali, do capítulo 1, vai dizer: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. E como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Queridos, aqui Paulo começa a revelar o propósito pela qual ele estava naquela prisão. Ele estava escrevendo essa carta em Roma, sobre a custódia imperial, aguardando o julgamento, cenário tenso, decisivo. A vida dele não estava nas mãos dele, mas estava na mão do imperador. E é exatamente nesse ambiente que ele enxerga algo extraordinário. Ele declara que o que estava acontecendo com ele serviu para que o evangelho pudesse progredir, para o progresso do evangelho. A palavra progresso traz a ideia de um avanço territorial muito difícil. É como abrir uma trilha onde só houvesse mata fechada. Você já esteve em algum ambiente na mata onde você não tinha uma trilha para seguir? Era mais ou menos este o sentido que a palavra progresso ela traz. Aquilo que parecia um bloqueio tornou-se um caminho aberto. E Paulo, com esse entendimento no coração, ele percebe que a presença dele em Roma abriu oportunidades que ele até então não havia tido. Uma delas é que ele teve acesso à guarda pretoriana. Os soldados puderam ouvir a respeito de Cristo por causa da prisão dele. A mensagem, a palavra do Senhor entrou em ambientes que talvez jamais fossem alcançados por meios comuns. Era isso que estava acontecendo. Queridos, quando nós enfrentamos lutas, às vezes vêm sentimentos distorcidos no nosso coração. Quando nós perdemos o controle, nós costumamos achar que Deus perdeu também. Mas Deus, o Senhor, Ele nunca perde o controle. Fala para a pessoa que está ao teu lado, Deus nunca perde o controle. Fala aí. Queridos, quando nós tiramos conclusões cedo demais, nós chamamos de fracasso aquilo que Deus ainda está escrevendo. Você já parou para refletir sobre isso? Quando nós não entendemos que Deus está no controle da nossa vida, nós vamos chamar de fracasso aquilo que Deus ainda está escrevendo. E quando isso acontece, a nossa mente começa a mergulhar dentro de uma dor que tem sido gerada por causa da insegurança. E às vezes nós vamos dizer, tudo deu errado, está dando tudo errado. A gente é capaz de dizer, olha, não era de Deus.
nós vamos dizer, olha, fracassei. Quando, na verdade, queridos, a pergunta, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos apresentar diante de Deus e das pessoas, é que nós ainda não entendemos aquilo que Deus está fazendo. Nós ainda não conseguimos entender muito daquilo que está acontecendo. E quando o nosso coração ele é forjado no Senhor, nós vamos ter a convicção de dizer que nós ainda iremos louvar ao Senhor para que a vontade dele se cumpra, mesmo se necessário for, nós tenhamos de enfrentar dor na nossa caminhada. Lá em 2 Timóteo 2,9, a palavra do Senhor vai dizer, por causa do Evangelho, eu estou sofrendo até prisões, como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Esse era um outro contexto em que Paulo escrevia a Timóteo, seu discípulo, e era essa convicção que ele tinha, quando ele estava escrevendo aquelas cartas da prisão. Queridos, às vezes as batalhas tentam nos aprisionar, mas a palavra do Senhor ela não está presa. O mensageiro pode estar limitado, mas o propósito de Deus sempre continuará avançando, independente das circunstâncias. Agora, Ele deseja usar a nossa vida, às vezes, nos momentos de dificuldades. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de propósito para a nossa vida. Lá em Romanos, capítulo 8, 28, vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Vamos ler junto esse texto, queridos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus faz com que todas as coisas cooperem? De que todas as coisas irão contribuir para aquilo que Ele tem para as nossas vidas? Queridos, essa era a lente que Paulo estava usando. Ele conseguiu interpretar as circunstâncias debaixo da soberania de Deus. Ele conseguiu olhar para aquilo que ele estava vivendo, para a situação que ele estava vivendo, debaixo de um Deus que é poderoso e que tem o controle de tudo e de todas as coisas. Spurgeon ele vai dizer que Deus é sábio demais para errar e bom demais para ser cruel. Seja sincero, você já achou que Deus errou alguma vez com você? Você já achou que talvez Ele tivesse pesado a mão demais aí no teu coração? Queridos, Paulo, ele conhece o caráter de Deus. E por isso, ele foi capaz de enxergar o propósito onde muitos enxergariam apenas limitação. Apenas, talvez, retaliação. Queridos, existem momentos em que Deus nos posiciona em lugares inesperados. Processos surgem, limitações aparecem, mudanças alteram o ritmo da nossa vida, mudanças vão mudar o investimento de tempo, e nesses momentos, o coração ele precisa ser capaz de identificar o agir de Deus no meio da circunstância. A pergunta não é por que isso aconteceu, mas o que Deus quer realizar através disso. Era isso que estava no coração de Paulo, por aquilo que ele estava passando. Stott ele vai dizer que nada pode frustrar os propósitos de Deus. Ele está sempre operando através da circunstância. Ele escreveu isso no seu comentário, no comentário de Filipenses que ele escreveu. Quando nós identificamos isso, a percepção da vida muda. A prisão de Paulo, por exemplo, tornou-se uma oportunidade para o agir de Deus. Quais são as lutas que você tem enfrentado que Deus deseja usar como oportunidade para Ele agir de forma extraordinária na sua vida? O ambiente restrito tornou-se campo missionário. O cenário tenso tornou-se em oportunidade. Queridos, Bonhoeffer, ele foi um teólogo, um pastor,
que ele agiu no meio ali da Alemanha nazista. E quando ele estava preso, ele fez uma declaração dizendo que nós aprendemos mais profundamente a confiar em Deus quando toda segurança humana nos é retirada. Quando você perde o controle e a segurança, como que o seu coração tem agido? Talvez, às vezes, você recebe uma notícia difícil, talvez você receba uma notícia sobre enfermidade, sobre talvez a perda do emprego, sobre uma circunstância que você desejava tanto e, de repente, aquela porta, ela foi fechada. Como você confia em momentos como esse? Queridos, Deus usa as circunstâncias que nos rodeiam para que Ele possa reafirmar a nossa única e total dependência no Senhor. Quando o propósito soberano de Deus governa a nossa interpretação, a prisão se revela como um instrumento de Deus e não simplesmente como um fracasso. As suas batalhas não vão servir simplesmente para que você sofra ou passe por dificuldades, mas Deus deseja usar isso como instrumento deles. Queridos, em nossos dias há pessoas que descobriram Cristo dentro de um hospital, em momentos difíceis. Tem pessoas que anunciaram Cristo dentro de um hospital. Tem pessoas que amadureceram na fé, às vezes, ao passar por um desemprego, por uma circunstância onde estava balançando o barquinho ali das finanças. Existem pessoas que organizaram suas famílias depois de uma crise dentro de um relacionamento conjugal. E você? O que as circunstâncias têm significado para você? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei de José no Egito. José no Egito é um dos exemplos mais claros com relação a isso. Ele foi traído, ele foi acusado injustamente, ele foi preso injustamente. Ele chegou nos limites da emoção de um coração que uma pessoa poderia enfrentar. Mas Deus estava usando isso para que ele pudesse ser instrumento do Deus Todo-Poderoso num dos maiores momentos de dificuldade do povo do Senhor. Lá em Gênesis 50, 20, ele vai dizer: vocês planejaram mal contra mim. Ele estava falando para os seus irmãos. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus de propósito. José viveu anos de prisão injusta. A prisão não foi o fim, mas fazia parte do projeto de Deus. Foi o caminho que o levou até o governo do Egito. Temos outros exemplos, queridos, na palavra de Deus. Apóstolo João, aquele a qual Jesus amava, o único que foi morto de morte natural, mas mesmo assim, a tradição diz que ele foi jogado dentro de um caldeirão de água fervente. E ele foi exilado na ilha de Pátimos. E lá naquele exílio que foi feito pelo Império Romano, com o objetivo de silenciá-lo, silenciar aquilo que ele estava pregando a respeito de Jesus. E foi naquele ambiente isolado que Deus revelou a ele o livro de Apocalipse. Uma tentativa de calá-lo acabou por fazer com que aquela ilha se tornasse um púlpito, um lugar da manifestação da vontade de Deus que foi revelada a ele, que nós hoje temos acesso na palavra do Senhor. Você consegue identificar algo na sua vida que talvez Deus esteja fazendo e os seus olhos não estão sendo capazes de enxergar? Queridos, há pessoas que foram deslocadas do cargo de um emprego e talvez tempos depois ela entendeu que aquilo havia o dedo de Deus dentro do propósito e do processo, porque Deus tinha preparado um novo ciclo. Eu me lembro que 4 anos atrás, quando o pastor Erickson e Raquel estavam vindo para Presidente Prudente, se eu não me engano, 1 ou 2 meses antes deles virem para cá, o carro deles foi roubado lá em São Paulo.
Já estava tudo certo a vinda deles para cá. E quando ele me liga, ele fala, mano, ore aí, cara, porque o nosso carro foi roubado. E eu me lembro da frase que eu disse para ele, eu falei assim, cara, Deus queria que você trocasse de carro. E trocou. Queridos, quando nós cremos no poder e no controle absoluto de Deus, nós vamos ser capazes de enxergar Deus agindo até naquilo que a natureza humana parece irreal, parece ilógica. Queridos, há famílias que passaram ou estão passando por lutas, e essas são as oportunidades que Deus dá para um novo começo. Uma oportunidade de caminhar a viver as experiências de dentro da família do jeito de Deus. E não simplesmente do jeito que eu acho que tem de ser. Há momentos em que Deus reorganiza a nossa vida por meio das circunstâncias. Há momentos em que as circunstâncias vão servir para dar um chacoalhão na nossa vida, para que a gente possa voltar a priorizar aquilo que é prioridade dentro do nosso relacionamento e a nossa vida com Deus. Talvez será ou possa acontecer diante de circunstâncias que nós não escolhemos. Talvez seja na limitação, às vezes, que temos e nós não pedimos a Deus. E talvez seja um cenário que você jamais teria imaginado ou desenhado para a sua própria vida. Mas será que Deus não está usando exatamente isso ou este lugar para fazer algo mais profundo na sua vida e no seu coração? Queridos, nem toda prisão ela significa algo de ruim. Nem toda batalha, nem todo deserto que nós enfrentamos significa o abandono do Senhor. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu consigo identificar uma outra coisa. A ilusão da frustração, às vezes, nos relacionamentos com pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve nos versículos 15 a 18 ali, do capítulo 1, ele vai trazer algo nesse sentido. Ele vai dizer assim, olha, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? Ele pergunta. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Queridos, aqui o apóstolo Paulo ele abre o coração para aquela igreja. Ele diz assim, olha, eu estou preso aqui, mas está acontecendo um negócio aí que está tentando roubar a minha paz. O que ele está dizendo é que pessoas sempre irão nos frustrar, de um jeito ou de outro. Se as pessoas agirem errado, a obra de Deus, ela não será anulada. Deus ele vai cumprir os propósitos dele com ou sem você. E mesmo diante dessas circunstâncias, a alegria não pode ser roubada do nosso coração. Nos versículos que lemos acima, Paulo ele demonstra essa ilusão a partir da sua própria experiência. Paulo, ele não está falando teoricamente. Em outras palavras, o que ele está dizendo é assim, olha, alguns estão usando a minha prisão para crescer às minhas custas. Olha só. E isso, na verdade, não era novidade para a vida de Paulo. No livro de Atos, nós vamos perceber que o ministério dele nunca foi separado, ou liberto, ou livre de conflitos humanos. Lá em Filipos, que Atos 16 diz, ele foi acusado injustamente por uns homens que exploravam uma jovem escrava. Eles foram levados até a liderança, acusados por uma mentira, e ele foi açoitado e levado para a prisão. Atos 16, lá em Filipo. Atos 17, em Tessalônica e Bereia, os judeus incitaram a multidão contra eles, com o objetivo de matá-los.
Lá em Corinto, a sua autoridade foi questionada. Se você ler 2 Coríntios 10 até 13, ali até o final, você vai ver que ele tem que declarar, fazer uma apologia da sua fé. Por isso que Paulo ele sabia o que era ser mal interpretado, sofrer não apenas por inimigos, mas sofrer por irmãos, que às vezes anunciavam a sua própria fé. E agora Paulo preso, ele vê algo ainda mais doloroso, que existia gente pregando Cristo, não por amor a Cristo e à obra, mas com o objetivo de machucá-lo. É isso que o texto estava dizendo ali. Paulo ele não era ingênuo, ele conhecia as pessoas, ele sabia que existiam conflitos, decepções que o machucariam, que relações e relacionamentos se quebram, mas algo mudou com o tempo no coração de Paulo. Eu vejo que Paulo, enquanto ele estava ali na prisão, ele foi forjado enquanto ele vivia para viver os últimos momentos da vida dele. Paulo ele aprendeu a não permitir que as pessoas governassem a sua alegria. Paulo ele aprendeu não que somente as pessoas não governassem, mas que a circunstância não governassem a sua alegria. Ele aprendeu talvez da maneira mais difícil que a obra de Deus não para por causa do conflito. Ele aprendeu também que a sua alegria não podia ser refém de pessoas. Paulo não ignorava os pecados deles, mas não entregava as suas alegrias a eles. Sabe o que eu quero dizer quando eu digo que não entregava a alegria? Tem pessoas ao nosso redor, existem circunstâncias ao nosso redor que irão tentar roubar a alegria do nosso coração. E isso funcionar não depende da pessoa, mas de nós permitirmos que isso aconteça. Era isso que Paulo estava dizendo ao escrever a respeito de alegria nessa carta. As circunstâncias ou pessoas que estão ao seu redor têm roubado a alegria da sua vida? Isso só vai acontecer se você permitir. Imagine a cena em Roma, Paulo preso, sem poder se deslocar, limitado, e ele recebe informações de que outros pregadores estão ganhando espaço. E não só isso, mas eles estão pregando por motivos errados, por motivações misturadas. Talvez até se insinuando, agora que Paulo caiu, chegou a nossa vez. Com certeza, Paulo ele poderia escolher o caminho da amargura, se fechar, se entristecer, se ressentir e deixar que a alegria fosse tirada do coração dele. Mas ele escolhe um outro caminho, ele diz: Cristo está sendo anunciado e isso é o que importa. Queridos, ele não chama aquilo que estava acontecendo de virtude, mas ele se recusa a permitir que o pecado dos outros roubassem a sua alegria. Era como se Paulo estivesse dizendo aos filipenses: vocês já viram isso antes. Pessoas erradas não impedem o agir de Deus, mesmo quando me acusam, me colocam injustamente dentro de uma prisão, nem quando estava na cela, em momentos difíceis à noite, depois de serem chicoteados. Ele não permitia que isso acontecesse. Quer um outro exemplo? Lembra de quando ele e Silas estavam na cadeia adorando ao Senhor? Ele não permitia que o que estava ao redor roubasse a alegria do coração. Ele não permitia que a alegria fosse tirada, ele cantava louvores. Ele não permitia que as dificuldades pudessem roubar a alegria do crescimento e do nascimento das igrejas, das famílias, das vidas que estavam sendo transformadas. E por isso que ele, em outro texto bíblico, ele vai dizer, reafirmando o texto que já lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha aqui para mim. Se a sua alegria depender das pessoas, ela sempre estará em risco. Guarde essa frase no teu coração.
A sua alegria não pode depender de pessoas e nem das circunstâncias. Sabe por quê? Porque pessoas falham, ferem, competem, decepcionam. Mas quando a sua alegria estiver centrada em Cristo Jesus, no seu propósito eterno, na certeza do seu amor, então nada nem ninguém poderá roubar a alegria do teu coração. Queridos, se vocês lerem Paulo escrevendo as cartas, você vai ver essa verdade descrita através das palavras que ele escrevia para as igrejas. Ele vivia e entendia isso. E verá que até o mal, ele percebia que até o mal que faziam contra ele servia para que o evangelho pudesse avançar, que era a realidade da prisão. Deus transformando o vale da desgraça em vale de bênção. Foi isso também que aconteceu lá com José, no Egito. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo, mas uma coisa eu sei. O Deus que um dia alcançou o seu coração, Ele é Deus que está presente nas circunstâncias. Ele é Deus que está conduzindo você todos os dias. Por isso que nós precisamos tomar uma decisão de fé. Nós precisamos tomar uma decisão de fé. E nós, ao olharmos para aquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos decidir que você e eu, nós não iremos entregar a alegria do nosso coração de acordo com a circunstância ou a atitude das pessoas. Nem mesmo permitir que conflitos governem o nosso coração. Você tem sido guiado todos os dias por causa de conflitos? Queridos, às vezes isso acontece porque existem armadilhas satânicas tentando roubar os propósitos de Deus para a nossa vida. E ao invés de nós termos o discernimento de lutarmos contra isso, nós estamos nos submetendo ou alimentando esse aprisionamento da vontade de Deus que está sendo roubado do nosso coração. Nós precisamos aprender a descansar nos propósitos de Deus para a nossa vida. Eu não vou simplesmente ficar assistindo de camarote as ciladas do inimigo tentando destruir a minha vida, roubar a alegria e, por consequência, os planos que Deus ele tem para o nosso coração. Agora, seja sincero com você mesmo. Olhe para dentro do teu coração e responda aí na sua mente, no seu coração. Quem hoje tem roubado a alegria do teu coração? Será que é as circunstâncias? São as circunstâncias? O que será que tem tirado de você aquilo que Deus tem preparado para a sua vida? É o teu emprego? São relacionamentos? É uma pessoa? É um chefe? É um conflito que, ao invés de você entregar nas mãos de Deus, você escolhe o caminho da amargura? É uma decepção antiga que talvez você tenha guardado mágoas dentro do teu coração? Queridos, hoje Deus ele quer confrontar o teu coração. O Senhor ele convida você a deixar Jesus ser a razão da sua alegria. Jesus ser aquele que governa as tuas emoções e os seus sentimentos. Ele ser o centro da tua vida, o alicerce que fará com que você seja capaz de enfrentar todas as dificuldades que você está enfrentando e aquelas que um dia ainda virão. Eu gosto muito de Paulo. Deus levantou Paulo naquele caminho de Damasco com um propósito, gente. Que ele foi o apóstolo, o discípulo ali mais usado por Deus para revelar a vontade do Senhor para a vida da igreja, para a nossa vida. Pastor Erickson, hoje na escola bíblica, comentou que ele ficou mais de 10 anos, alguns dizem 14, 20, retirado, desconstruindo o judaísmo e construindo a doutrina
daquilo que nós temos hoje do cristianismo e da cristologia no nosso coração. Agora, isso aconteceu porque ele se permitiu usar por Deus. Ele ter sido escolhido não o impediu de passar por conflitos físicos, emocionais e espirituais. Mas uma coisa fazia diferença na vida dele. Ele não abriu mão de crer que Deus que ele era soberano e que o poder dele era absolutamente maior do que qualquer dificuldade ou batalha passageira que ele estivesse vivendo. Quando ele diz assim, olha, é melhor que eu vá embora, mas por causa de vocês, ele diz, é melhor que eu fique. Se for para eu escolher, eu escolho ir embora. Ele sabia o que esperaria ele no futuro. Queridos, esse sentimento nós precisamos ter no nosso coração. Às vezes nós estamos tão apegados a sentimentos, a emoções, a frustrações, aquelas circunstâncias que têm roubado a nossa alegria, que nós acabamos por nos esquecer que o nosso reino não é deste mundo. Vai passar. Está difícil a dificuldade? Vai passar. Será que você está enfrentando uma armadilha satânica? Será que você tem se colocado numa armadilha satânica? Cuidado. Quando isso acontece, as nossas emoções são aprisionadas e a alegria é roubada do nosso coração. Talvez a sua decisão hoje precisa dizer, olha, eu não vou entregar o governo da minha alegria nas mãos das circunstâncias e das pessoas. Pessoas que às vezes nunca demonstrarão amor para comigo. O que Deus, através do Espírito Santo, tem falado ao seu coração? Queria convidar você a fechar os teus olhos. E eu queria que você refletisse a respeito do que você está ouvindo. Quem ou o que tem governado o seu coração? Será que as circunstâncias têm ditado como você está vivendo a sua vida ou deve viver? Será que pessoas estão sendo instrumentos para roubar a alegria do seu coração? Hoje o Senhor convida você a deixar Jesus ser a razão da sua alegria. A ser o Senhor que vai governar a sua vida ao ponto de você discernir e decidir que nada e nem ninguém irá reter aquilo que Deus tem preparado para você. Talvez a sua realidade aos olhos humanos, talvez aos olhos humanos você tem tudo para viver uma vida amarga, triste, escolher o caminho da amargura. Mas o toque do Espírito Santo hoje é dizer, olha, faça como Paulo, não deixe que os outros determinem o seu jeito de viver, a alegria do teu coração. Isso só vai depender de você. Não depende de outros, porque nós queremos que Deus ele tem vida completa, abundante, preparada para nós, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Escolha viver para o Senhor, que deseja derramar a alegria no meio da tempestade, da luta, da dor, do sofrimento, mas é o Deus também que está presente no meio da alegria. Não permita que as ilusões das circunstâncias ditem o seu jeito de viver a vida. Deus tem muito mais para você. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Talvez aí você esteja sendo chacoalhado por Deus, porque a sua vida está amarga, está ruim. Você não tem tido alegria, você tem sido levado pelos teus sentimentos e emoções, você tem sido levado pelos seus medos.
E hoje, através daquilo que Paulo viveu, daquilo que Paulo experimentou, o Senhor tem nos ensinado que nós precisamos separar as batalhas das circunstâncias com a verdadeira alegria de crermos que Deus é o Senhor absoluto e jamais abriu mão do controle da nossa vida. Você é essa pessoa que hoje entende que você precisa dar um passo de fé. Talvez seja difícil para você, porque tudo está desmoronando. O sofrimento está grande, o medo tem crescido, os gigantes têm amedrontado. Mas hoje você vai dar um passo de fé dizendo assim: Deus, eu escolho crer na Tua palavra de que todas as coisas cooperam para o meu bem. E mesmo diante das lutas e das incertezas, eu escolho olhar para o Senhor e eu escolho a alegria da certeza da Tua presença no meu coração, mesmo diante das batalhas. Talvez Deus está trazendo pessoas na sua mente que você precisa apresentar diante de Deus, liberar perdão, pedir perdão, mas dizer: Deus, isso não vai roubar a minha alegria, porque o Senhor tem governado o meu coração. Você precisa dar esse passo de fé? Quero convidar você a ficar de pé. Você que entende que você precisa dar um passo de fé, fique de pé dizendo: Deus, olha, o Senhor sabe o motivo do meu coração e por isso eu estou de pé. Vai ficando de pé se você é essa pessoa. Talvez existam circunstâncias, pessoas, situações que tenham roubado a tua alegria. E hoje é o dia de você dizer assim: Deus, olha, eu entendo e eu coloco nas tuas mãos, para que eu viva aquilo que o Senhor tem para mim, não aquilo que os outros querem. Eu quero viver plenamente a tua vontade, para que eu seja revestido pelo poder do teu Espírito e eu seja capaz de discernir as armadilhas aos quais os meus pés estão presos. Continue de olho fechado. Se você é essa pessoa, vai ficando de pé em nome de Jesus. Deus talvez nos trouxe nessa noite para que a gente entenda que nós vamos viver a alegria independente daquilo que está acontecendo. Feche os teus olhos. Pai, eu oro, Deus. Eu oro com os meus irmãos, Deus. Obrigado por essa palavra, Pai. O Senhor sabe o quanto essa palavra tem falado ao meu coração, Deus. E eu sou grato pelo privilégio de poder compartilhá-la, Deus, nesta noite, Pai. Deus, nós repreendemos, ó Deus, Satanás, ó Deus, na tentativa de nos cegar, na tentativa, Deus, de usar a circunstância de uma forma distorcida para roubar a alegria do nosso coração, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus, Deus, e nós escolhemos viver a alegria que o amor, a presença, a obra de Cristo, ela fez na nossa vida, Pai. Deus, tem pessoas aqui entregando nomes, circunstâncias, ó Deus, diante do Senhor, e eu clamo para que em nome de Jesus o Senhor derrame a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, o teu entendimento, ó Deus, mas que nós, a começar aqui nesta noite, possamos viver plenamente a tua vontade, Deus, e que a alegria esteja presente nos momentos de bonança, mas que a alegria possa vir mesmo, às vezes em meio às lágrimas, ó Deus, porque nós sabemos que elas estão sendo colhidas pelo Senhor, que é dono da nossa vida e está nos altos céus, recolhendo as nossas lágrimas, ó Deus, porque o Senhor é Deus que nos ama, Pai. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Pai. Abra o nosso entendimento para que a gente enxergue a tua grandeza. Tire o apego deste mundo, Pai, das coisas que aqui estão, e nos ensine a apegarmos-nos, Deus, daquilo que vai, ó Deus, para a eternidade conosco, Pai. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor levantou Paulo com ousadia, autoridade, humildade, Deus, para se submeter à tua vontade, Pai.
Faça isso conosco também, Deus. Que Cristo seja vivo, ó Deus, a transbordar através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém.